Olá pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao meu canal de Geografia, com videoaulas, geopolítica e atualidades. E lembrando que se você ainda não é inscrito, dá um clique aqui, se inscreva, ative as notificações, curta esse vídeo e compartilhe aí com o máximo de pessoas possíveis. Porque só assim o nosso canal vai crescer e teremos condições de produzir melhores e mais materiais aí para vocês. Atualmente, com a guerra da Ucrânia com a Rússia, nós temos a OTAN apoiando a Ucrânia e a posição da China com relação ao conflito, sempre sendo neutra ou, quando não está na neutralidade, está ali também contra a OTAN, que é ali liderada pelos Estados Unidos. E, vez ou outra, surge no cenário geopolítico mundial, por conta desse conflito, possibilidade de que ocorra uma guerra mundial. Uma guerra mundial ocorrendo com essas potências, seria inevitável que ela se tornasse também em um conflito com armas nucleares. Considerando que esses dois cenários ocorram, o Brasil, pela sua posição estratégica aqui no Atlântico Sul, ele teria que tomar partido, ele teria que optar por um dos dois lados nessa guerra. E independentemente do lado em que o Brasil tivesse, do outro lado ele teria um inimigo aí com armas nucleares. E hoje nós vamos considerar então, diante de todas essas hipóteses e mais algumas outras, se o Brasil sofresse um ataque nuclear, como que seria? É isso que nós vamos analisar agora. As primeiras e únicas bombas atômicas que já foram usadas em guerra até o momento foram as bombas lançadas por Estados Unidos nas duas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, lá no final da Segunda Guerra Mundial. Essas bombas atômicas, elas tinham ali em torno de 15 quilotons de potência, que é como se fosse 0,015 megatons. 1 quiloton de potência é 1 tonelada de dinamite, é a força equivalente. Após a Segunda Guerra Mundial, tivemos aí na nossa história um período conhecido como Guerra Fria, que era um conflito político e ideológico ali entre Estados Unidos e União Soviética. Dentro do contexto de Guerra Fria, nós tínhamos ali a corrida armamentista, que era a disputa dessas duas potências para ver quem produziria a arma mais potente, a arma mais destrutiva. E a arma mais destrutiva nesse momento era a bomba atômica. Eram as bombas atômicas que haviam sido lançadas lá na cidade de Hiroshima e Nagasaki pelos Estados Unidos e que demonstrava o seu poder de fogo para o mundo inteiro. Diante disso, gente, Estados Unidos e União Soviética começaram uma disputa para ver quem fabricava a bomba nuclear mais potente. E essa era uma verdadeira corrida. Se um fabricava uma de 100 quilotons, o outro tinha que fabricar uma de 200. E essa corrida, gente, ela foi aí durante toda a década de 50, 60, 70, 80, até que chegou um momento em que Estados Unidos fez ali o seu teste nuclear e provou que ele tinha condições de fabricação de uma bomba atômica de cerca de 25 megatons. E a União Soviética, então, fez um teste provando que tinha condições de fabricação de uma bomba atômica de 50 megatons, com possibilidade de chegar a 100. Gente, foi um período muito tenso na história mundial, porque a qualquer momento poderia ocorrer uma guerra nuclear. Gente, mas essas bombas atômicas, elas eram mais para demonstrar mesmo força, demonstrar um poder de destruição, porque era impossível você usar uma bomba dessa em uma guerra. Elas tinham toneladas de peso ali, a tecnologia dela não era como a de hoje. Hoje temos ogivas nucleares que pesam 40 e poucos quilos, que são facilmente acopladas aí a mísseis balísticos. Mas naquela época não. Mas essas bombas serviam ali para dar uma demonstração de força. Gente, e apesar do compromisso firmado entre Estados Unidos e União Soviética, hoje representada pela Rússia, de não proliferar mais as armas nucleares, de não produzir mais bombas atômicas, o arsenal desses dois países, ele ainda é o maior do mundo hoje. Hoje, na ordem aí, temos Rússia como o maior arsenal nuclear e Estados Unidos logo ali com cerca de 500 ogivas a menos do que a Rússia. Mas esses dois países, eles têm potencial nuclear de destruir o mundo, com a quantidade de ogivas nucleares que eles têm e a possibilidade dessas ogivas aí serem instaladas em mísseis. Essas bombas gigantescas, elas não existem mais. Mas hoje existem as bombas que giram em torno de 1 megaton. Arsenal dos Estados Unidos tem quase todas ali as suas ogivas nucleares girando ali em torno de 1 megaton. Algumas até com um pouquinho mais de 1 megaton.
Mas essas bombas você pode colocá-las em um míssil e lançar aí para qualquer lugar do planeta. Então, a funcionalidade dessas bombas é muito maior do que aquelas bombas que eles testavam lá na década de 60 e 70. Considerando a atual situação geopolítica do Brasil hoje, é muito pouco provável que o nosso país sofra um ataque. Muito menos que esse ataque seja um ataque com armas nucleares. Mas considerando que o mundo tem aí cerca de 30 mil armas nucleares hoje, a gente não pode descartar essa hipótese, mesmo considerando que o Brasil é um país aí muito pacífico, sem nenhum inimigo aí no cenário nem próximo da América do Sul e nem no cenário mundial. Mas nós vamos considerar, diante de muitos sis, se o Brasil fosse atacado por armas nucleares hoje, considerando que o inimigo tivesse uma arma nuclear em torno de 1 megaton, como que seria esse ataque no Brasil? É isso que nós vamos analisar aqui agora. Quando um país é atacado, o inimigo ele tem ali alguns objetivos estratégicos que ele tem que cumprir. Normalmente as cidades mais atacadas são os centros administrativos, os centros de governo, de tomada de decisão e os grandes centros econômicos, que vai interferir ali no que alimenta a guerra, que é o dinheiro. Diante disso, nós vamos considerar que se o nosso país for atacado, se o Brasil for atacado, o inimigo ele vai definir como alvos estratégicos, principalmente 3 cidades. Brasília, que é o centro do nosso governo, é o nosso centro administrativo, e São Paulo e Rio de Janeiro, que são as 2 maiores cidades brasileiras em questão de importância. Vamos considerar primeiro uma bomba de 1 megaton atingindo a capital federal, atingindo Brasília, ali no eixo monumental. Vamos ver quais seriam as consequências. No local da explosão teríamos ali uma bola de fogo de cerca de 5 quilômetros quadrados. Essa bola de fogo, ela destruiria de forma imediata tudo que estaria ali nesse raio de 5 quilômetros quadrados. Prédios, pessoas, tudo seria vaporizado. As pessoas morreriam sem se dar conta do que as atingiu, do que havia acontecido. E considerando que essa bomba teria sido lançada ali no cruzamento do eixo L com a esplanada dos ministérios, cerca de 16 quarteirões naquela região seriam completamente destruídos. Completamente destruídos mesmo, gente. Imediatamente após essa área da bola de fogo, nós teríamos ali uma área expandida a cerca de 20 quilômetros quadrados. Nessa área que aqui no mapa vai desde essa região aqui do estádio Mané Garrincha até o STF, pegando aqui a estação 102 aqui no sul, até o Hospital Regional Asa Norte, pegando aqui o Santuário de São João Bosco, a Embaixada Americana, Congresso Nacional, STF, Catedral Metropolitana, Esplanada dos Ministérios e tudo aqui no seu entorno, gente. Esses edifícios de concreto, eles seriam completamente destruídos. Mais de 90% das pessoas ali morreriam. E cerca ainda, gente, de 15% dos sobreviventes morreriam em menos de um mês de câncer, como efeito ali imediato da radiação. Em uma área mais expandida, agora em cerca de 65 quilômetros quadrados, nós temos aqui a parte que vai lá da Vila Planalto até a Catedral Militar Rainha da Paz. No sentido norte-sul, vemos aqui da Universidade de Brasília até o Hospital Materno Infantil, abrangindo praticamente toda a área central aqui de Brasília, desde o plano piloto, que pega aqui 70% da área da Asa Norte, da Asa Sul. Em toda essa área, a maioria dos edifícios comerciais teriam desabados, a maioria das residências teriam desabado, e aqueles que ficaram de pé, eles estariam ali facilmente susceptíveis a incêndios que se propagariam com uma facilidade muito grande, visto que a temperatura que passou ali foi muito elevada e nós temos ali uma grande bagunça em virtude dos desabamentos que já ocorreram. E ampliando agora para uma área que vai até cerca de 360 quilômetros quadrados, nós já temos Brasília completamente destruída. As consequências são catastróficas. E os problemas já chegam até essa região aqui, que nós vemos aqui. Nesse momento, todas as pessoas do entorno do Lago Paranoá, pegando também aqui o habitacional Taquari e a Granja do Torto, tudo entre esses pontos, todas as pessoas sofrem queimaduras de 3º grau. Essas queimaduras, elas se estendem até as partes mais profundas da pele. Nós temos ali pessoas amputando membros por conta dessas queimaduras. E essas queimaduras, muitas vezes, elas não provocam dor, porque a radiação, elas neutralizam o sistema nervoso.
Então, as consequências das queimaduras podem ser muito maiores. E por fim, em uma área de 435 quilômetros quadrados, todas as janelas tiveram suas vidraças quebradas. Construções com telhados mais frágeis foram também destelhadas. Nós temos ali pessoas entrando em choque e sendo ali nesse momento cortadas por estilhaços de vidro, porque elas ouviram uma explosão, elas viram um clarão e chegaram até a janela para ver o que estava acontecendo. E nesse momento, a onda de choque que as atinge em uma velocidade muito grande estilhaça as janelas e elas também sofrem queimaduras e sofrem ferimentos. O saldo total de Brasília é de cerca de 200 mil mortos e mais de 300 mil feridos. E quais seriam as consequências se essa bomba fosse lançada na cidade do Rio de Janeiro? Ali no centro do Rio de Janeiro, de forma imediata, morreria cerca de 1,5 milhão de pessoas e deixaria mais de 4 milhões de pessoas feridas. Vamos ver aqui. Nesse mapa vemos essa área em amarelo que teria um raio ali de cerca de 650 metros. Essa seria a área atingida pela bola de fogo que eliminaria tudo naquele lugar. Toda a região próxima ao cruzamento da Avenida Presidente Vargas com a linha vermelha, na altura ali da Praça da Bandeira, seria completamente destruída. O Museu Nacional, o Maracanã, o Sambódromo, todas essas áreas, até o Hospital Afonso Pena, todas essas áreas seriam completamente destruídas apenas no momento da explosão. Toda a bola de fogo pegaria toda essa área. E eu não estou considerando que essa bomba atingiu o solo, estou considerando ainda que ela explodiu na atmosfera, o que não causa uma destruição tão imediata ali no solo, não causa uma cratera, mas ela expande ainda mais os seus efeitos. Expandindo essa área agora para um raio de cerca de 1,15 quilômetros, nós teríamos ali todas as construções desabando. Nós teríamos ali praticamente todas as pessoas morrendo. Naquela região ali da UERJ, do Shopping Tijuca, Santa Teresa, Santo Cristo, São Cristóvão e toda essa área entre eles, as pessoas também morreriam. Nessa área aqui pelo círculo cinza, nós teríamos ali entre 50% e 90% de pessoas mortas. E as que não morressem ali de forma imediata, morreriam ali nas próximas 2 semanas, em virtude das queimaduras e da radiação que elas sofreriam. Essa área, nós temos aqui o Aeroporto Santos Dumont, o Hospital do Exército, que deveria receber pessoas naquele momento, ele também já estará praticamente destruído. E essa área também aqui que vai de São Januário até o Palácio da Guanabara. Toda essa região teria ali entre 50% e 90% de mortos, com praticamente todas as construções destruídas ou seriamente danificadas. Nessa área de 4,9 quilômetros de raio, nós temos uma área onde todas as construções estão seriamente danificadas. Praticamente, você olha ao lado e vê ainda um grande cenário de destruição. Essa parte pega todo o centro do Rio, indo desde aqui do Parque Nacional da Tijuca até Niterói. E por fim, nessa área aqui de cinza claro, que pega aí um raio de 5,9, quase 6 quilômetros do epicentro, do local onde a bomba explodiu, nessa área, todas as pessoas sofreriam ali também queimaduras de 3º grau, com possibilidade até de amputação de alguns membros. E a área atingida nesse momento iria até a base aérea do Galeão e o Hospital da Aeronáutica. Os efeitos eles iriam diminuindo à medida que se distanciasse do epicentro da explosão. No entanto, a radiação ela afetaria as pessoas à mercê do vento, ainda por semanas, meses e até por anos. E por fim, se uma bomba de 1 megaton, cerca de 70 vezes a bomba de Hiroshima, atingisse a Praça da Sé, em São Paulo, quais seriam as consequências? Nós vamos ver essas consequências também em vários níveis, começando pelo nível 1, que é o nível do local da explosão da bomba. Nessa área da explosão, a temperatura seria similar à temperatura do Sol. Nessa área, as pessoas e as construções, tudo ali se desmaterializaria, pegando toda a região aqui da Praça da Sé, do Teatro Municipal, do pátio do colégio, tudo isso desabaria, assim como a sede da prefeitura. No segundo nível da explosão, em uma área que vai até 3,3 quilômetros de raio, nós teríamos ali praticamente todas as construções desabando. A onda de choque propagada pela explosão,
Ela faria com que a Avenida Paulista virasse um amontoado de destroços. Hospitais, empresas, prédios comerciais, tudo isso desabaria. Segundo o IBGE, vivem atualmente cerca de 415 mil pessoas nessa área e 98% delas perderiam a vida nesse exato momento. E considerando agora um nível que vai de um raio até 7 quilômetros, nessa região passaria um vento de cerca de 250 km por hora. Um vento semelhante ao vento do furacão Katrina, que devastou os Estados Unidos. Nós teríamos nessa região cerca de 50% das construções desabando ou sofrendo sérios danos. E também cerca de 50% das pessoas perdendo ali suas vidas. E por fim, em um último nível, que iria até cerca de 16 km de raio, a cerca de 16 km da explosão, ainda chegaria ali um vento de cerca de 65 km por hora, que danificaria ainda muitas construções, podendo ainda carregar destroços, quebrariam vidraças e ainda provocaria ali alguns ferimentos em algumas pessoas. E considerando ainda a radiação, nós teríamos a contaminação tão forte em um raio de 16 quilômetros, que nós teríamos ali cerca de 90% das pessoas morrendo de câncer em poucos meses. E um estudo diz que cerca de 50% das pessoas morreriam em menos de 96 horas. Considerando este raio aqui na cidade de São Paulo, nós temos aqui as cidades de Guarulhos, Santo André, São Bernardo, Osasco, Taboão da Serra. Quanto mais perto do epicentro, maiores seriam as consequências. Então, pessoal, nas hipóteses que consideramos aqui, existem muitos sis. Se ocorrer uma guerra mundial, se forem usadas armas nucleares, se o Brasil for atacado, se suas defesas não conseguir dissuadir, se a potência utilizada nas bombas atômicas for essa. Enfim, os sis são muitos, mas se isso um dia acontecer, as consequências poderão ser essas demonstradas aqui. Mas é claro que a gente espera que isso nunca ocorra. E aí, se tranquilizou ou já vai começar a construção do seu abrigo antinuclear? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Obrigado por estarem comigo até agora e até o próximo.